Segundo domingo hoje que a gente vai começar a falar sobre a nossa mente, né? Deus colocou essa série no nosso coração, que é o maior campo de batalha da história, a mente. E o tema hoje é desmascarando Satanás, que eu gosto de uma coisa mais trágica, uma coisa americana, né? Desmascarando o Satanás. Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Na semana passada o Rafa pregou, ele trouxe a história de Davi e Golias e a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para as pessoas fazerem perguntas relativas à mente. E apareceu uma pergunta muito legal sobre a mente, que foi o seguinte. Olha só, Bruna, se o único campo de batalha de Satanás é a mente, como é que algumas vezes ele toma o corpo das pessoas? Né? E a gente vê possessão, gente caindo, mas o campo de batalhas não é a mente. Como é que o campo de batalhas é a mente, mas tem gente aí caindo demoniado, a gente vê demônio pegando o corpo, né? Antigamente mais a gente via mais e tudo mais, e se você for ler a Bíblia, você tem exemplos de pessoas endemoniadas, porque embora a mente seja um campo de batalhas, e ela é o maior, ela não é o único, tá? Então quando a gente traz a mente como um campo de batalhas, ela não é o único campo de batalhas, ela é o maior deles. E eu vou explicar o porquê que ela é o maior. Porque se uma pessoa cai endemoniada, aqui, agora, você olha e fala, gente, demônio, bota a mão, fala, sai em nome de Jesus, tem que sair. Por quê? Porque a autoridade não é sua. Não depende do que você sente. Depende da autoridade que você tem no nome de Jesus. E é muito fácil você identificar a fonte. Cai uma pessoa babando, gritando, mudou a voz, sai em nome de Jesus. Você sabe, você consegue ver que aquilo ali é Satanás. Ponto. Identifiquei a fonte, dei o remédio. Se você está com um problema, sei lá, uma dor de garganta, você vai no médico, o médico fala, bactéria, tem que tomar antibiótico. Pronto. Identifiquei o problema, dei o remédio, certo? É simples. Por que Satanás age na mente? Porque é difícil identificar a fonte. Quando ele age na nossa mente, é uma forma muito mais sutil e sofisticada dele ter a minha vida e a sua vida. E você nem percebe. Porque a mente, diferente do corpo, se eu tomar um copo de veneno, vai dar meia hora, eu tô indo pro hospital. A mente, ela vai sendo envenenada aos poucos e é imperceptível. Você não sente, é devagarinho, sabe? E por que a mente é o maior campo de batalhas de todo? Primeiro, porque é difícil identificar a origem. Então, muitas vezes você acha que é você, então você não combate o problema, você não dá o remédio para dor de garganta, você não dá o antibiótico, porque você não identificou a origem. Então, é muito mais fácil para Satanás trabalhar a mente. E por que ele trabalha a mente, gente? Para pensar numa coisa. Tudo que eu faço, tudo que eu executo, começou primeiro aqui. Eu pensei em fazer. Eu quis fazer. E por que eu quis fazer? Porque uma vez eu vi alguma coisa que me deu vontade de fazer e comecei a pensar, ou porque eu ouvi alguma coisa que comecei a ouvir alguma coisa, caramba, parei para pensar realmente e fiz. Ou seja, a minha vida, tudo aquilo que eu faço é consequência do que eu penso. Tudo que eu faço começou aqui. Por isso que Satanás ele quer colonizar a tua mente, porque se ele colonizou a tua mente, ele tem o teu corpo e você nem percebeu. Ele não precisa que você caia endemoniado. Ele tem o teu corpo porque ele tem a tua mente. Se ele tem a tua mente, ele tem tudo que você faz, ele tem todas as suas ações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo. Você está provando tuas calças, você vê, caramba, apertado, preciso de calça, dei uma engordada, preciso comprar calça nova. Você começou a pensar que você quer calça nova. Daí chega uma amiga e fala, amiga, entrei no aplicativo maravilhoso da Shein, calças incríveis, e assim, dá uma pesquisada lá, dá uma olhada, porque é bom o negócio. Aí você escutou que a Shein é legal. Caramba, gostei da Shein. Aí você começa a pensar, caramba, acho que eu vou baixar esse aplicativo. Daí você baixa o aplicativo. Por quê? Porque você ouviu, você começou a pensar, você falou, caramba, vou baixar. Você baixa. E você começa a procurar e aquilo você vai, minha irmã. Mulheres sabem. Tu vai botando na sacola, você fala, gente, R$70, quero. 55, mais um. R$29,90 uma jaquetinha? Não, para. Quando você vê teu carrinho tá R$2.000 de roupa chinesa, entendeu? É maravilhoso. Eu olhei pra Paty aqui, ó, que ela é uma grande compra. Tamo junto, minha irmã. Tamo junto nessa vida. E aí você compra a calça da China. E a calça fica presa na alfândega, porque tem que pagar o imposto, você não sabia, você falou, caramba, eu vou pagar 500, então eu vou ter que pagar mais 500 de imposto.
Então, eu sei das coisas, gente. Estamos juntos no mesmo barco, estamos aí. E aí a calça vem, e você prova a calça, e você percebeu que ela ficou pequena demais, porque acabou sendo feito com o corpo de uma chinesa, não com o teu, você não tem como devolver, porque na China você perdeu o dinheiro e você está sem a calça. Mas, o que eu quero dizer com isso? As coisas, elas vêm pelo que você vê e pelo que você ouve, e você começa a pensar, e porque você pensou, você agiu. Alguém falou da calça da Shein, você baixou o aplicativo, você comprou a calça da Shein. Então é muito sutil a nossa mente. Tudo que a gente pensa entra por aquilo que a gente escuta e por aquilo que a gente vê. E Satanás, sabendo disso, ele usa disso para ter a nossa vida e para ter o nosso corpo. Por exemplo, a gente cresce com algumas frases que acompanham a gente a vida inteira. E uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Então a gente cresce escutando várias coisas e vai repetindo elas porque elas vêm de pessoas que têm credibilidade na nossa vida. É nosso pai falando, é nossa mãe falando, né? A gente cresce escutando assim, olha, fruta não cai longe do pé. O pai é alcoólatra. O pai é alcoólatra, você já vê que a criança, o adolescente, ele vai para as festas, fica bêbado. Por quê? Porque a fruta não cai longe do pé. Você vê a mãe lá, a mãe preguiçosa, não trabalha. Você vê a filha, o que a filha tem? A filha também é preguiçosa. Por quê? Porque a fruta não cai longe do pé. Quem disse que a fruta não cai longe do pé? Qual versículo está isso? Nenhum, mas a gente repete como se fosse uma verdade. E uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Outra mentira da nossa vida, deixa eu ver aqui, ó. Pau que nasce torto nunca se endireita. O Washington Compadre. Quem cresceu numa geração de El-Chan sabe do que eu estou falando. Pau que nasce torto nunca se endireita, menina que requebra, mãe que pega na cabeça. Eu nunca entendi essa frase. Menina que requebra, mãe que pega na cabeça. O que significa? Mãe que pega na cabeça, sai menina. Então assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Gente, pau que nasce torto nunca se endireita. Nasceu desse jeito, menina, vai morrer desse jeito. Não, a minha avó tava com essa mania, conversei com ela essa semana, vai mudar, vou expor. Eu já tenho 70 anos, eu não mudo mais. Eu não mudo mais, porque olha, 70, e ela fala isso desde os 40. Porque eu já tenho 40, eu não mudo mais, porque pau que nasce torto nunca se endireita. Então a gente começa a escutar essas coisas que são simples, são sutis, mas elas vão se tornando verdades na nossa vida. Por quê? A gente vai repetindo, a gente vai repetindo, a gente vai repetindo, e diante de um problema a gente fala, tá vendo? Pau que nasce torto nunca se endireita. Ó teu filho, ó, por que o menino é assim? Porque o pai é assim, nasceu assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Só que a gente tem que entender, gente, uma coisa muito legal sobre isso, que é, todas as vezes que Satanás ele traz uma mentira, que repetida várias vezes tem cara de verdade, a palavra, ela traz algo que combate isso de maneira muito, muito certeira. E entre o que as pessoas dizem e a palavra, tem que ficar com a palavra, não tem jeito. E a grande questão é o seguinte, olha só que interessante, por exemplo, o que a palavra diz sobre isso, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, a fruta não cai longe do pé. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então existe uma realidade muito forte e muito real, que é muito mais real do que você às vezes passou a sua vida inteira ouvindo a seu respeito. Que é, se você está em Cristo, se você aceitou Jesus, deixa eu te falar uma coisa, esquece esse... Pau que nasce torto nunca se endireita aonde? Em que versículo? A fruta não cai longe do pé aonde? Ah, porque teu pai foi alcoólatra, você tem o DNA do alcoolismo. Aonde? Fala pra mim. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu recebi um novo DNA. Eu nasci de novo. Eis que as coisas ficaram no passado, tudo se fez novo. Se antes eu repetia um padrão ruim da minha família, quando eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura, um novo DNA. É como se eu tivesse um novo CPF. É que na verdade esse novo nascimento, ele não acontece visualmente falando. Não é como um nascimento carnal, onde eu faço força e pum, temos uma criança, José, CPF e tal. Não. Ele é um nascimento que eu não posso tocar, mas eu preciso crer, porque agora a vida é pela fé.
é pelo que eu creio. Então eu preciso crer que todas as coisas da velha criatura, aquele DNA ruim, aquelas características ruins, aquelas coisas que eu repetia, porque eu via minha mãe fazendo, porque eu via o meu pai fazendo, eu agora recebi um novo espírito. Eu agora recebi o Espírito de Deus. A Bíblia fala que a gente recebeu Zoe. Zoe é a vida do próprio Deus. Então, peraí, para cada mentira que Satanás conta, eu tenho uma verdade para combater. E essa verdade, por exemplo, dessas coisas que a gente viu agora é: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não vivo mais pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Vamos lá, quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1, gente. 2. Ai, mas eu tô triste, tô mal, tô meio em depressão, gente. Hoje eu acordei mal, não tô bem, não quero ir trabalhar. Quanto que é 1 mais 1 nesse dia? 2. Tô bem, tô feliz, tô legal. Gente, hoje o dia vai ser tudo, caramba. Nossa, tô animada, tô animada. Quanto que é 1 mais 1 nesse dia? Hoje eu acordei um pouco, não quero olhar pra cara do meu marido, aquele homem, gente, não muda. Quanto que é 1 mais 1 nesse dia? Ou seja, existe uma verdade absoluta. 1 mais 1 é sempre 2. Independente do que eu estou sentindo. Existe uma verdade absoluta, independente do que você está sentindo. E essa verdade sobre a minha vida e sobre a tua é a palavra de Deus. Não interessa o que você está sentindo. Você não vive mais pelo que você sente. Você vive pelo que você crê. 1 mais 1 é sempre 2, independente de como você está se sentindo, como você acordou, se está bem, se está mal. Bruna, acordei hoje, não estou me sentindo nova criatura. Fiz tudo errado, fiz tudo de novo errado. Tudo que eu falei que não ia fazer, fiz de novo. Ei, quanto que é 1 mais 1? 2. Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê. E a palavra de Deus diz que você já nasceu de novo, que você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é que você tem que fazer? Você tem que blindar a tua mente, você tem que blindar a tua cabeça para entender essa verdade sobre a tua vida e abrir a tua boca para falar: caramba, errei de novo, fiz aquilo que era da velha criatura, mas eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, eu sou nova criatura. Isso aqui não condiz mais com quem eu sou. Pai, eu preciso da tua ajuda para adequar as minhas ações com essa nova criatura que já existe em mim. Porque a gente cresceu, gente, com inúmeras frases, inúmeras mentiras que tem cara de verdade. Se você olhar para o nazismo, gente, como que começou tudo isso? Começou com uma linda narrativa, sutil e sofisticada, que foi convencendo a mente das pessoas. E convencendo a mente das pessoas, ele tinha o quê? A vida das pessoas. E começou dizendo assim: não, gente, vamos falar a verdade, nós somos alemães, tem os judeus aí, esse povo ganhando dinheiro às nossas custas, vamos fazer um combinado? Não vamos mais comprar nas lojas dos judeus, não. Vamos identificar com uma estrela, porque daí a gente não pode comprar. Fechou, galera? Porque eles estão tomando o nosso dinheiro, combinado? Realmente, né? Estão aqui no nosso país, estão tomando nosso dinheiro, não vamos mais comprar nos estabelecimentos dos judeus. Gente, eu acho que agora a gente podia pegar os judeus e levar, quem sabe, para um bairro judeu, onde eles se sintam melhores entre eles. Porque daí a gente não vai mais precisar conviver com eles. O que vocês acham? Vamos criar um bairro judeu? Caramba, é mais interessante criar um bairro judeu, porque realmente a gente não vai mais viver com eles. Pum! Gente, o que vocês acham se a gente levasse eles agora para um campo? Sabe, um campo de concentração, onde eles pudessem trabalhar pra gente, para fazer com que a gente recebesse o dinheiro que a gente perdeu por conta deles. É mais do que justo. Realmente, é mais do que justo. Pum! E você tem 6 milhões de pessoas exterminadas por conta de uma narrativa sutil, que foi entrando delicadamente na mente das pessoas. E porque a mente estava colonizada por Satanás, naturalmente ele tinha o corpo, naturalmente ele tinha a vida das pessoas. Por isso que esse é o maior campo de batalhas, porque ele é o mais sutil e mais sofisticado. E ele faz Satanás ter a sua vida sem você nem se dar conta, sem você nem perceber. E aí a gente entra numa história que é uma história que está ali em Mateus 4, de 1 a 10. E eu vou trazer essa história para a gente ilustrar um pouco de quais são as artimanhas de Satanás para conquistar a tua mente. Que é justamente aquela história em que Satanás ele começa a tentar Jesus no deserto, e a gente está diante de 3 tentações de Satanás com Jesus. E ali
o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, minha gente, leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. E uma coisa muito interessante, ele leva Jesus para ser tentado no deserto. Nós temos lá então o deserto, tá? Vamos lá, vamos imaginar, cenarião, deserto, duna, sol se pondo. De um lado temos ele, capiroto, coisa ruim, chifrudo, não sei. E do outro lado nós temos Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Qual é o cenário, qual é o campo de batalhas aqui? Bom dia! Opa! Vocês estão bem, gente? Qual é o campo de batalhas aqui? Entre Satanás e Jesus? A mente, caramba, não é o deserto, é a mente. Isso aí, gente. O campo de batalhas ali era a mente. Porque se Satanás tivesse a mente de Jesus, ele teria as ações de Jesus. Se ele tivesse as ações de Jesus, ele teria a vida. Então tudo que Satanás precisava ganhar ali era o quê? A mente de Jesus. Se ele ganhasse a mente, ele ganharia tudo. E aí o que acontece? Eu vou contextualizar vocês. O que acontece? Jesus, ele aparece e João Batista fala assim: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem, é batizado por João Batista, o céu abre, vem uma pomba sobre Jesus que simboliza o Espírito Santo e uma voz que diz o seguinte: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então essa foi a primeira vez que a gente tem audivelmente Deus falando algo para Jesus e a respeito de Jesus. É a primeira vez que de fato é relatado algo que Deus fala para Jesus. Então a primeira coisa sobre a identidade de Jesus que é falada pelo próprio Pai é: esse aí é o meu filho amado. Ele não é só meu filho, porque tem pai que esquece filho, tem pai que abandona filho. Ser filho às vezes não quer dizer muita coisa, mas ele não é só meu filho, ele é meu filho amado, e não é qualquer amor. É um amor ágape, é um amor sobrenatural, é um amor sacrificial. Eu amo tanto meu filho que eu me comprazo dele. Essa palavra comprazo no original quer dizer a quem eu agracio, a quem eu inclino os meus ouvidos. Porque eu amo esse filho de maneira tão intensa e tão sobrenatural, o meu favor sobre ele também é sobrenatural. A gente ficou aqui 5 semanas falando sobre o amor de Deus. Que a graça, só é o favor imerecido porque Deus ama demais. Então, a primeira coisa sobre Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu inclino os meus ouvidos, sobre quem a minha graça está. E imediatamente, o que o Espírito Santo faz? Você pode até achar uma sacanagem do Espírito Santo. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. No primeiro momento eu falei: caramba, Espírito Santo, sabe? Tinha necessidade de fazer isso. O menino acabou de se batizar, me levar o menino para o deserto para ser tentado minutos depois. E aí você começa a entender que existia um propósito no Espírito Santo levar Jesus para ser tentado no deserto. Porque Jesus, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus longe. Por que Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado no deserto? Tem alguns motivos, mas o principal que eu queria trazer aqui hoje era porque Jesus ele precisava passar por todas as tentações, por tudo aquilo que corrói a minha mente e a sua mente, para falar assim para mim e para você: é possível vencer em mim, é possível vencer em mim, porque eu vou vencer essa tentação, mas eu não vou vencer essa tentação como Deus, eu vou vencer essa tentação como homem ungido pelo Espírito Santo. O que é que eu e você somos? Homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo. Então, quando ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, ele tinha um objetivo nisso, que era mostrar para mim e para você: eu tenho o Espírito Santo, eu sou homem, e como homem ungido pelo Espírito Santo, eu vou passar por tudo que você está passando para te dizer que em mim você é mais que vencedor. Quando a tua mente está em mim, você é mais do que vencedor. E aí ele vai e ele leva Jesus para o deserto também, para que a gente tivesse um Deus que não é um Deus distante, é um Deus que sabe tudo o que você está passando. Eu não sei se vocês já conversaram com alguém, que a pessoa começa a pedir um conselho da vida financeira. Aí você dá o conselho, daí a pessoa fala: mas você não passou por isso, sabe? Você nunca teve problema financeiro, você não sabe o que eu estou passando. Ou você está conversando com alguém que é casado, você é solteiro, daí a pessoa está desabafando do casamento, e no final ela fala: pô, mas você não sabe, você não é casado, você não sabe o que eu estou passando. Ou uma mãe falando com uma mulher que não é mãe: porque meu
filho tá acordando de madrugada, eu aguento mais. Aí a menina tenta dar um conselho, e você fala, não, para, você não é mãe, você não sabe o que eu tô passando. Só que a gente nunca vai poder dizer isso de Jesus, porque olha o que diz Hebreus, vou primeiro passar Hebreus, cadê? Hebreus 4:15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas. Porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então lembre-se que quando você falar com Jesus, você está falando com um Deus que escolheu deixar a glória dele para se tornar homem, como eu e como você, se destituir da glória dele para passar por todos os problemas, por todas as provações, para poder dizer, eu venci o mundo. E porque eu venci o mundo, se você está em mim, você venceu o mundo junto comigo. Ele escolheu isso. Então toda vez que você orar, você tem que lembrar, eu não estou falando com Deus distante. Eu estou falando com Deus que me ama a ponto de deixar a glória dele para vir como um homem, para passar por todas as tentações, para que eu não tivesse um rei, um sumo sacerdote que não soubesse o que eu estou passando. Então toda vez que você falar com Jesus, cara, ele é um cara próximo. Ele é um cara que sabe o que você está passando, não é um cara distante. Por isso ele precisou ser levado para o deserto para poder ser tentado. E eu queria entender, eu coloquei esse 1 João aí para que você entendesse que isso que Deus falou sobre Jesus, ei, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, isso é uma realidade que é minha e tua. Isso é uma identidade que é minha e tua. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, nós também somos nesse mundo. Você é como Jesus é. A identidade de Jesus é a tua identidade. Aquela voz que saiu do céu dizendo, esse é o meu filho amado, é a mesma voz que sai para você hoje dizendo, esse é meu filho amado, em quem os meus ouvidos se inclinam, sob qual o meu favor está. E a gente precisa estar firmado nessa identidade, porque essa identidade não deixa a gente ser abalado aqui, ó, na nossa mente. E aí, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá no deserto a Bíblia diz o seguinte, Mateus 4:2. Mas eu queria que vocês soubessem que ele foi para o deserto, mas ele foi para o deserto munido de tudo o que ele precisava, que era o Espírito Santo e a palavra de Deus. Ele foi munido para o deserto com tudo o que ele precisava, para você entenda que tudo que você precisa para ir para o deserto é a palavra e o Espírito Santo. Se você tem isso, você tem tudo que você precisa. E aí Mateus 4:2 diz o seguinte, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu parei nesse versículo porque eu achei muito legal. Eu achei, caramba, ele jejuou. Por que Jesus jejuou? Por que ele jejuou 40 dias e 40 noites? E por que um homem que é como eu e como você só teve fome depois de 40 dias? Eu comecei a me fazer essas perguntas. Então, por quê? Primeira coisa, por que 40 dias e 40 noites? O número 4 na Bíblia, ele aponta para a terra. Ele fala sobre a terra. E eu e você fomos formados do pó da terra. A Bíblia diz lá em Gênesis que a gente foi formado do pó da terra. 4 é o número que representa a terra. Eu e você fomos formados do pó da terra. O que a terra precisa hoje para dar fruto? Ela precisa de adubo, ela precisa de cálcio, ela precisa ser irrigada no tempo certo, na hora certa. A terra, para dar fruto, ela precisa de um preparo. Eu e você fomos formados do pó da terra. Esse número 4 é o número 40, ele é o número 4 elevado à 10ª potência. É uma preparação grande. Se você olhar para a Bíblia, todas as vezes que tinha o número 40, a Arca de Noé ficou 40 dias flutuando. É um tempo de preparação para algo novo que vai vir. O povo ficou andando pelo deserto, era para ficar 40 dias, mas acabou ficando 40 anos. É um tempo de preparação para algo novo que vai vir. Então o número 40, ele fala sobre um tempo de preparação que eu e você como homens, feito do pó da terra, a gente precisa desse tempo de preparação. Tá bom, entendi que eu preciso de preparação, né? E Jesus, ele se preparou. Ele não precisava ter se preparado, ele era filho de Deus. Por que o homem se preparou? Porque ele apontava para mim e para você, ele como homem queria mostrar para mim e para você como que a gente luta as nossas guerras.
Você, feito do pó da terra, como a terra, precisa de um tempo de preparo. E nesse tempo de preparo você tem que estar unido com a palavra e você tem que estar unido pelo Espírito Santo. E como é que foi o preparo de Jesus nesses 40 dias? Tá bom, Bruno, entendi que eu tenho que me preparar. Como é que ele se preparou? Jejuando, 40 dias e 40 noites. Você fala, não, tudo bem. Já entendi, né, o que você falou, mas jejuar 40 dias e 40 noites... Sairei daqui, vou comprar um Zempic, talvez, para ver se eu consigo, porque vai ser difícil. Porque eu não consigo ficar 3 dias sem jejuar. Você está querendo me dizer que eu vou ter que ficar 40 dias? E entra mais uma vez aquela velha história de que uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. E o jejum, por muito tempo no meio cristão, ele é enxergado como algo que você precisa fazer para conquistar algo de Deus. Então, eu vou jejuar porque eu preciso de uma resposta de Deus. E se eu jejuar, Deus vai me responder. Afinal de contas, quando ele olhar meu jejum, ele vai falar, não, gente, eu vou ter que responder, porque olha esse jejum, olha isso aqui. Ou eu preciso de uma porta de emprego. Então, por que eu preciso dessa porta de emprego? Eu vou jejuar, porque afinal de contas, se eu jejuar, eu vou ter essa porta de emprego, ou eu vou ter esse problema na minha vida resolvido. Então, o meu filho está passando por um problema, eu vou jejuar para que o meu filho melhore. Então, o meu jejum, ele é visto como algo que eu barganho com Deus. Porque, afinal de contas, o que Jesus fez, quando Jesus bradou, está consumado, não foi suficiente. Foi, sei lá, uns 95, Jesus. Tá, vamos combinar, foi 95. Agora 5% você deixa... Não, está consumado aonde? Não, vou fazer meu jejum. Não, Jesus, quem está consumado? Imagina, não, vou fazer um jejum, porque com o meu jejum Deus vai me responder. Eu amo uma frase que às vezes a gente escuta em igreja, que é assim, hoje eu vou entregar o meu jejum. E às vezes eu pergunto, o que é entregar o jejum? Hoje eu vou entregar o meu jejum. Aí você ora entregando o seu jejum. Deus, está aqui o meu jejum de 20 dias sem Instagram, receba. E eu preciso da minha resposta. Deus, agora eu fiz 20 dias, eu tô quase louca, eu tô dando na cara do meu marido, tô 20 dias sem pegar no celular, tá difícil pra mim. Eu preciso da minha resposta, Deus. Tá aqui o meu jejum. Eu tô entregando o meu jejum. E aí eu imagino Deus recebendo o jejum. Gente, chegou o jejum da Ju, vem ver. Jejum no Instagram, 20 dias, vem ver. Gente, que jejum. Chama Gabriel, chama Jesus, gente, vem ver. Jejum de Juliana, gente. 20 dias sem Instagram, que mulher. Não, maravilhosa. Não, emoldura esse jejum, emoldura. Pode. O que você quer, Ju? Não, pode pedir. Agora, com esse jejum, mulher, tu peça o que quiser. Meu Deus, que jejum é esse, gente? E a gente acha que existe algo que eu posso fazer em troca para receber uma coisa de Deus. E aí você lê. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites para eu me preparar, eu vou me jejuar, eu vou jejuar para que eu receba as bênçãos. Isso aí chama-se meritocracia. Estou fazendo algo para receber alguma coisa de Deus. Por que é que o jejum existe para mim e para você? O jejum, ele é, para mim e para você, algo... E olha que interessante, por que Satanás quer que a gente ache que o jejum é algo que eu posso fazer para ganhar alguma coisa em troca de Deus? Porque o nome disso é meritocracia, mas o reino de Deus é pela graça, favor imerecido. Quando ele fala que você precisa fazer algo para conquistar a graça e o favor de Deus, ele está implicitamente dizendo para você, o que Jesus fez não é suficiente. E você deixa de olhar para Jesus e olha para você, para os teus méritos, para o quanto o seu jejum é incrível, para o quanto você é maravilhoso e vira meritocracia. Deixa de ser pela graça. Só que o jejum na nova aliança, para mim e para você, assim como para Jesus, o que foi esse jejum de Jesus? Esse jejum de Jesus nada mais é do que Jesus, como homem, abrindo mão da força dele, abrindo mão da capacidade dele para dizer, eu dependo de você, Deus. Eu não dependo da minha força porque nem força eu tenho. Eu estou sem comer há 40 dias. Isso é para mostrar, eu não dependo da minha força, eu dependo da tua. Quando a gente jejua, é para a gente dizer assim, primeiro, Pai, eu não quero depender da minha força, eu quero depender da tua. Isso é graça. Você fala assim, eu preciso de você. Eu preciso de você, Deus. Então eu jejuo para eu entender a minha dependência de Deus. E o jejum, pra gente, ele precisa vir acompanhado de oração. Porque se eu jejuar por jejuar, é uma dieta para emagrecer. Por que tem que vir acompanhado de oração? Porque o jejum, ele é como se fosse um lembrete no teu celular. Um alarme que diz, ore. Fala com Deus. Caramba, eu senti fome.
Isso é um lembrete do quê? Vou falar com Deus. Se eu sou casada com meu marido e dá 8 horas da noite eu vou dormir, ou 8 horas da noite a gente sai para jantar, em qual das duas opções eu conversei com meu marido e tive relacionamento com ele? Na opção que eu saí para jantar. O jejum é como se fosse um jantar que você tem com teu pai. Você está saindo para jantar com Deus. Um tempo que eu não estaria falando com Deus, porque estou jejuando, estou falando. E porque eu estou falando, é óbvio que eu estou mais suscetível a escutar a voz dele. Não é que Jesus ou Deus me respondeu porque eu estou jejuando. Ele me respondeu porque eu passei mais tempo com ele. Porque eu escolhi estar mais tempo com ele e é óbvio que eu vou ouvir. Se eu fosse dormir mais cedo, eu não ia ouvir. Mas como eu escolhi estar mais tempo com ele por conta do jejum, o jejum me fez lembrar, vou estar um tempo com Deus, caramba, eu estou mais sensível à voz do Espírito Santo. Caramba, isso me faz entender melhor as coisas. E ele me responde não porque eu jejuei, ele me responde porque eu estava mais suscetível à presença dele. E aí a gente começa a entender que tipo de fome que Jesus sentiu. Mas Bruna, você não acabou de falar que Jesus era homem, era como nós? Como é que o homem só sentiu fome? E a Bíblia é muito clara, ela diz que ele só sentiu fome depois de 40 dias. Depois ele teve fome. Quer dizer, ele ficou 40 dias sem fome. Não, ele era sinistro, era o Superman, não é possível que Jesus era só sentiu. Então ele não era homem como você está falando. Olha só, a fome biológica de Jesus provavelmente chegou no segundo ou no terceiro dia, ou até no primeiro dia, como chega para mim e para você. Do que é que Jesus teve fome? A Bíblia, ela é toda conectada, gente. Olha o que diz João 4,34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Depois desse tempo de preparo, Jesus, ele estava com sede, ele estava com fome de fazer a vontade do Pai. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu estou com fome de começar logo esse ministério. Eu estou com fome de começar a fazer milagre. Eu estou com fome de me entregar naquela cruz e falar, está consumado para salvar a humanidade. Eu estou com fome de amar vocês. Sabe, eu estou aqui, eu comecei o meu ministério, eu estou com o Espírito Santo sobre a minha vida, eu fui batizado, eu tenho uma palavra do Pai e eu me preparei, abrindo mão da minha força e dependendo de Deus. E a minha fome é, eu quero amar vocês, eu quero salvar vocês, eu quero curar vocês. Então vem, Satanás, vamos começar logo isso aqui, que eu sei que eu preciso ser tentado, então eu estou com fome, vamos, eu estou com fome, eu preciso, eu quero que isso aconteça logo. E assim como Jesus é, nós somos. O que é que a gente precisa no nosso tempo de preparação? No nosso tempo de preparação, nos nossos 40 dias e 40 noites, a gente precisa abrir mão da nossa dependência, da nossa força, do nosso eu, para a gente depender única, exclusivamente e completamente dele. E esse tempo de preparação, para mim e para você, a gente precisa ter fome. A gente precisa sentir fome. Fome do quê? Porque a fome de Jesus era uma. A fome de Jesus era se entregar na cruz para salvar, para nos salvar, para salvar eu, salvar você. Qual que é a minha fome? Porque é diferente. A vontade de Deus para Jesus é uma e a vontade de Deus para mim é outra. Qual que é a vontade de Deus para mim? Lembra, a Bíblia está toda interligada. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, assim, primeira coisa que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, e você precisa ter fome por isso. Crer no Filho de Deus. E a gente se engana quando a gente acha que crer no Filho de Deus é levantar a mão e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio, eu estou salva. Essa é a vontade de Deus para mim e para você todos os dias da nossa vida. Porque às vezes a gente aceita Jesus, mas a nossa mente está tão fraca que na primeira circunstância, a circunstância é maior do que a crença que você tem em Jesus. Então a gente precisa se alimentar, ter vontade de crer em Jesus todos os dias da nossa vida. Olha o que é vontade no original, telema, que é propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Quer dizer que eu preciso me alimentar da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Me abençoar através de Jesus. Então eu tenho que fazer um prato cheio e entender que eu preciso me alimentar. Que vontade de escutar Jesus.
Que vontade de olhar para Jesus, que vontade de, meu Deus, eu estou com fome de Jesus, porque isso prepara a minha mente para quando Satanás vier na minha mente. É assim que funciona na minha e na tua vida o tempo de preparação. É muito interessante que na Bíblia, lá quando o povo de Israel está sendo liberto, o maná cai do céu, o pão cai do céu, o pão vivo. E ele cai todos os dias. Você não podia guardar o maná de um dia para o outro. Tu tinha que comer o maná naquele dia. Se comesse no outro dia, estragava. Não pode. Vem Jesus dizendo o quê? Eu sou o quê? O pão da vida. Ou seja, aquele maná apontava para Jesus. Ou seja, eu preciso... O que eu faço com o pão, minha gente? Eu como. Eu me alimento. Eu me alimento de Jesus. Eu me alimento de Jesus. Então a gente tem que ter vontade, assim como a gente se alimenta todos os dias do nosso corpo físico, o nosso espírito, a nossa alma. A gente tem que se alimentar e colher as vírgulas, os pormenores de Jesus na palavra. Porque isso é o que fortalece a tua mente no dia ruim. Eu coloquei ali que a gente precisa de doses diárias de Jesus, porque como eu falei, o maná, ele estragava de um dia para o outro. Eu tinha que comer naquele dia. Então, eu me alimentar da vontade de Deus é eu me alimentar. Eu creio em Jesus. Essa circunstância está difícil, mas eu creio que Cristo é maior do que isso. Eu creio que Jesus é maior do que essa circunstância. Todos os dias eu preciso me alimentar desse maná que é o próprio Jesus. São doses diárias de Jesus que a gente precisa. Outro versículo que a gente encontra em a vontade de Deus. Outra coisa que eu tenho que alimentar. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Pum! Aceitei Jesus, recebi um novo espírito. E venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade não é no meu espírito, o conhecimento da verdade é na minha mente. Qual que é a vontade de Deus? Que eu seja salva, que eu creia em Cristo, para entrar na vida eterna e para viver o reino dos céus, não lá, mas começando aqui. E depois que eu aceitei Jesus, eu preciso, renovar minha mente. E eu preciso ter vontade, sede de chegar ao pleno conhecimento da verdade. E o que é que Satanás faz? Se você já aceitou Jesus, ele não tem o que fazer. Mas com a segunda parte, chegar ao pleno conhecimento da verdade, ele tem o que fazer. Ele vai jogar na tua mente, ele vai jogar frases, ele vai colocar pessoas, e vão vir coisas através dos teus olhos e dos teus ouvidos, para que você não chegue ao pleno conhecimento da verdade. Você vai começar a escutar palavras que são cheias de culpa, condenação, de um Deus julgador, e você vai falar, eu não quero esse Deus para minha vida, é tão difícil andar com esse Deus que eu prefiro sair, porque é tão difícil. Então ele vai usar artimanhas para que você não chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas você precisa ter fome para conhecer a verdade. E o que é a verdade, meu povo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Eu tenho que chegar ao pleno conhecimento de Jesus para blindar minha mente. Olha o que diz Provérbios. Rafa leu isso semana passada. Porque como você imaginou no seu coração, assim você é. Por que ele quer a sua mente? Porque se ele consegue fazer com que você imagine coisas terríveis a seu respeito, assim como a sua mente é, você é. Se ele tem a tua mente, ele tem a tua vida. Sem precisar te possuir. Sem precisar fazer com que você tenha um corpo, todo mundo vai saber que é Satanás. Ele não quer que você descubra a origem. E se ele joga na tua mente, ele faz com que você não descubra a origem. E aí a gente começa com a primeira tentação que Jesus sofreu. E chegando-se a ele o tentador, quem é o tentador? Aquele que faz um teste, uma experiência, com o propósito de saber como ele se comportará. É isso que Satanás faz com você. Vamos saber se tem fé? Vamos saber como é que ele vai se comportar? E ele pega e fala assim para Jesus, se tu és o filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual que foi a primeira coisa que Jesus ouviu de Deus? Você é o meu filho amado. O que é que Satanás fala? Se você é o filho, ele tira o amado. Ele faz com que Jesus não lembre que ele é amado, porque se você sabe que você é um filho amado, se você sabe que você é amado por um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que escolheu mandar o filho dele porque ele te ama, cara, você começa a falar, peraí, eu sou alvo do amor de Deus, para Satanás, você não vai bagunçar minha vida porque eu sou um filho amado, eu sei quem eu sou. Então qual que é a primeira estratégia de Satanás? A primeira estratégia de Satanás é suprime a sua identidade como filho amado, fazendo você acreditar que você está passando por uma coisa ruim porque Deus não te ama. Quem aqui já pensou isso? Não, isso aqui não é possível o que está acontecendo na minha vida. Deus não me ama. Deus, você não...
Não, peraí. Vou na igreja, pessoa bacana, tô servindo, sou uma esposa incrível, sabe? Olha o que eu tô passando, Deus, olha esse problema financeiro. Parece que você ama todo mundo, mas você não me ama. Olha o que eu tô passando de doença, de problema na minha casa. Gente, você não me ama. Quem tá fazendo isso com você, com a tua mente? Satanás. Pum! Primeira máscara que a gente tira dele. Todas as vezes que você não se sentir amado e colocar culpa nas circunstâncias do tipo, Deus não me ama porque isso está acontecendo comigo, é uma estratégia que ele usa para fazer você perder a sua fé. Porque se ele tira a sua fé, ele tira a sua vitória. Olha o que a Bíblia diz, a gente vai ler mais para frente. E essa é a vitória que vence o mundo, tua fé. Como que ele faz você não vencer o mundo? Tirando a tua fé. E ele vai aos pouquinhos. Caramba, será que Deus te ama? Olha o que você está passando. Então essa é a primeira estratégia que a gente encontra de Satanás. Então lembre-se, toda vez que você tiver dúvida do amor de Deus, e eu lembro que eu passei por isso. Eu passei por isso quando eu tive um aborto entre a Helena e o João, e eu falei, Deus, não é possível que eu tô... Por quê? Aí você começa, por que eu? Oh Deus, por que eu? Tanta gente, você não me ama. E aí Deus falou, claramente no meu coração, eu te amo tanto, mas tanto, que eu fiz o teu corpo perfeito para entender quando não tem alguma coisa que está do mesmo jeito para lidar de forma natural. Então não encare isso como uma maldição, mas como uma bênção. Olhe para mim. Eu amo você. E porque eu amo, eu cuido. E porque eu amo, o meu favor é merecido. E aí a gente tem a outra coisa que eu até coloquei ali em caixa alta. Ele diz para Jesus, manda. Faz você. Em primeira pessoa, manda que essas pedras se transformem em pães. Faz você. Faz com a força do teu braço. Mas Jesus tinha se preparado. E ele não estava dependendo da força do braço dele. Porque ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele tinha se esvaziado da força dele. Ele não estava na dependência da força dele. Só que é isso que Satanás faz com a gente. Ele faz isso na nossa vida. Ele pega uma necessidade geralmente física, e fala assim, faz com a força do teu braço, transforma essas pedras em pães. Menina, tu tá orando por um namorado, casa com esse aí que tá do teu lado, tá ficando com ele, tá bacana, beija bem, vai orar pra quê? Não, homem é tudo igual, depois que se der ruim, separa, pede logo um casamento, faz logo. Ai, aceita logo esse emprego, você vai orar, para que tu vai orar? Tá há tanto tempo falando que quer, tá reclamando que não tem dinheiro na conta, agora o emprego aparece e não quer aceitar, que quer orar para saber se está em paz, se é porta de Deus. Menina, faz, pega, vai. Tá aí, transforma a pedra em pão. Você tem uma necessidade, você quer casar, age com a força do teu braço. Você quer uma porta de emprego, age. Quem vai orar? Gente, todas as vezes que você abre mão de falar, Deus, o que é que você quer para mim aqui? Você está transformando pedra em pão. Você está dizendo implicitamente, eu não preciso saber o que Deus quer, porque eu sei mais do que Deus. Então eu vou abrir mão de saber o que Ele quer. Eu vou abrir mão de orar porque as coisas precisam acontecer rápido. Porque você está diante de uma necessidade. E Satanás, ele age na tua necessidade física. Você estava com fome, não tá? Então manda. Então faz. Toma as rédeas da tua vida. Faz logo. Qual que é a segunda estratégia de Satanás, então? Ele utiliza uma necessidade física eminente para agir na tua mente. Trazendo o medo, que é o oposto à fé, para fazer com que você abra mão da dependência de Deus. E aquilo começa a gerar medo. Vai logo. Tá passando o tempo. Você tem 35 anos, você não teve filho ainda. Vai, minha filha, dá o teu jeito. Não, peraí. Eu vou escolher o que a Bíblia diz. Se a Bíblia tem, para mim, uma herança de família, é nisso que eu creio. E ponto final. Eu não vou deixar Satanás me deprimir, me deixar para baixo, fazer com que eu ande em depressão, porque eu não vou agir nessa necessidade de tomar as rédeas da situação e fazer qualquer coisa, porque, enfim, o tempo está passando. O tempo está passando, vai logo no médico, faz o que o médico mandou, calma. O que é que Deus quer? Eu perguntei? Não. Então eu estou transformando pedra em pão, sabe? E nesse momento, quando você transforma pedra em pão com a força do teu braço, você abriu mão da fé. Você não precisa de fé. Para transformar pedra em pão com o teu braço, você não precisa de fé. Você precisa de você fazendo as coisas com o teu braço. Então, se você abriu mão da fé, você abriu mão, consequentemente, da sua vitória. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a tua fé.
Eu até coloquei ali, não sei se vai, eu acho que coloquei, ó, 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A tua fé. Se ele tira a tua fé, ele tira a tua vitória. Como é que você fica quando você está com fome? Você aceita qualquer coisa. Eu não sei vocês, mas eu com fome sou insuportável. Esses dias eu e o Rafa, a gente estava jovens, né? A gente chamou a Nath para ir cuidar dos meus filhos. Aí a gente falou, não, vamos pra onde? Aí não sei, vamos sair sem destino? Sei lá, cara, vamos andar, vamos pela rua. Aí a gente começou, vamos no francês? Vamos. Aí olhamos o cardápio, não gostei. Vamos passar na frente pra gente ver? Vamos passando na frente. Não gostei, não sei o que. Vamos passar lá. A gente tava assim, jovem, assim, 7h30 da noite saindo, não. Quando deu 8h30, eu falei, para nesse dogão aqui, que eu tô morrendo de fome, eu não aguento mais, chega, não dá. Porque quando você tá com fome, você troca qualquer coisa, você fala, tá bom, vai desse jeito que tá bom. E é isso que Satanás quer fazer. Ele quer agir na tua necessidade física para fazer você aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Fazer com a força do teu braço, sem depender de Deus. A gente precisa identificar, Satanás. Pum! Qual o remédio que eu dou? A palavra. O que Jesus disse para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, você está fazendo eu agir de acordo com o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo fome, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pela palavra. E eu confio nela. Eu abri mão de depender de mim. Eu estou dependendo de Deus. Então, o que eu tenho para te dizer é que o que eu vejo, as circunstâncias ao meu redor, elas não definem mais quem eu sou. Porque eu vivo pela palavra. Lembra? Quanto que é 1 mais 1 quando eu estou triste? Quanto que é 1 mais 1 quando eu estou feliz? Quanto que é 1 mais 1 quando eu venci ou quando eu perdi? Ou seja, a palavra de Deus é essa verdade absoluta, imutável. E você precisa aprender a viver por ela e não pelo que você vê. Gente, foi muito difícil, muito difícil. Quando João passou por aquele problema, que eu já contei aqui o testemunho, que ele quase morreu. Olha, foi horrível, foi uma cirurgia que o médico que opera 50 anos falou, foi a cirurgia mais difícil que eu já fiz na vida. E ele olhou para mim e falou, a recuperação vai ser muito difícil. Pum, na minha mente, a recuperação vai ser muito difícil, mas eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E aí eu lembro que eu falei, não, tá amarrado, rapaz, e a recuperação dele vai ser a melhor, vai ser sobrenatural. Isso foi no domingo. Na segunda, o Rafa dormiu com ele, eu recebo uma mensagem, olha, eu passei aqui no quarto do João e ele tá muito mal, ele tá tudo alterado, ele pode estar em sepse e a gente talvez tenha que operar ele amanhã cedo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Por mais que meu coração naquela hora apertou e a dúvida e o medo quer vir, você fala, eu preciso escolher viver pela palavra. Eu lembro que eu fui para o chão da sala aquele dia e eu abri a minha boca para falar não o que eu estava vendo, não para dizer, Deus, você não me ama mesmo. Deus, olha o que eu estou passando. Deus, não dá para acreditar nisso que está acontecendo na minha vida. Eu abri a minha boca e eu não abri mão da palavra de Deus. Eu lembro como foi difícil, mas eu disse, pelas pisaduras de Jesus, o João está curado. Cara, o castigo que me traz a paz estava sobre você, Jesus. Você levou sobre si todas as nossas dores. Eu não sei como. Eu não quero entender como você vai fazer, Jesus. Você vai fazer. Eu não quero saber se é através de remédio, se é através de médico, se vai ser milagrosamente. Não quero saber como. O nosso problema é querer entender como. Eu não quero entender como. Eu creio que ele vai fazer e acabou. É isso que o Espírito Santo quer de mim, de você. Ele quer fé. Ele quer que a gente entenda. Eu sou ilimitado. Você está pensando na tua cabeça limitada. Para de achar que eu sou limitado como você. Eu sou ilimitado. Eu transformo vida, pessoas, situações. Eu transformo doenças incuráveis em diagnóstico de cura. Eu transformo maridos agressivos em maridos maravilhosos. Eu transformo pessoas zero generosidade em pessoas generosas. Você não tem que saber. O teu papel não é querer saber como. O teu papel é confiar. E aí eu fui. Pelas pisaduras de Jesus, meu filho está curado. Não interessa o que eu vejo, porque 1 mais 1 hoje é 2. Porque pelas pisaduras de Jesus ele está curado e eu não abro mão de declarar a tua palavra, Jesus. E isso é o que a gente precisa fazer para ter a nossa mente forte no dia ruim. Se alimentar de Jesus de uma maneira tão avassaladora que no dia mau você saiba, cara, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Você saiba, peraí, você tem...
a palavra na ponta da tua língua para falar para Satanás. Aqui não. A minha mente você não tem. Porque você não tem e acabou. E a gente foi vendo um milagre. E o João depois foi piorando. Ele começou a inchar o corpo, o lado esquerdo do corpo. O médico falou, eu não sei. Nunca vi isso acontecer na minha vida. Não tem uma explicação médica. Pelas pisaduras de Jesus, ele está curado. E ponto final, e acabou. É assim que tem que ser a nossa vida. E ele foi curado, e ele recebeu o alto, e ele está bem. E é mais um testemunho para dizer, Deus é bom, e Deus é real. E o evangelho é avassalador, e o evangelho é poder. Se o evangelho não é poder, por que você tem que ter um Salmo 121 aberto na tua casa? Abre o chapeuzinho vermelho, é a mesma coisa. O evangelho é poder, não é só um livro de história. É um livro que mudou a humanidade. É um livro que dividiu antes e depois de Jesus. É um livro que fez com que pessoas falassem, eu quero morrer na boca do leão, do que dizer que eu não creio em Jesus. Ah, mas nós vamos levar teu filho, tua mulher. Leva todo mundo. Nós vamos morrer todo mundo, porque eu sei em quem eu creio. Esse é o evangelho avassalador que parou de fazer sentido, que parou de ser falado e propagado. Por quê? Uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. O evangelho de repente já não é mais atrativo. E de repente ele colonizou a nossa mente. E a gente passa domingo após domingo vindo na igreja, mas vivendo do mesmo jeito. Então parem de limitar o Espírito Santo e querer entender como ele vai trabalhar. Bruna, mas essa pessoa não tem jeito. Para quem? Você está repetindo uma mentira que tem cara de verdade. Pau que nasceu de nunca seria. Mentira. Quem não é visto não é lembrado. Mentira. Quem disse? Deus precisa do quê para lembrar de você? Parem. Vamos começar a viver uma vida compatível com uma vida de quem tem Jesus, gente. Mateus 4:5. A gente vai falar rapidinho sobre as duas últimas vezes que Satanás ele tenta Jesus. Então o diabo viu que não deu certo, o transportou até a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e falou, se tu és o filho de Deus, de novo tirou o amado, lança-te aqui para baixo, porque afinal de contas está escrito que aos anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-á nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Ele vai agir primeiro numa necessidade física. Se ele vê que você continua crendo, ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai usar a palavra. Ele vai usar a palavra de Deus. Que afinal de contas ele sabe a Bíblia toda. Ele usa, está escrito. Olha o que está escrito. Lança-te aqui para... Está escrito, não está? Então você pode se lançar a Jesus. Porque afinal de contas está escrito. E olha que interessante. Ele leva Jesus para um lugar alto. Um lugar alto na Bíblia, monte, lugares altos. Ele fala para a gente sobre um lugar de segurança. Porque é geralmente um lugar onde você vê o teu inimigo chegando. Então você está seguro, você consegue planejar alguma coisa. Só que aparentemente era um lugar de segurança, mas tinha cheiro de morte. Porque ele manda Jesus pular. Então era um lugar aparentemente seguro, mas com cheiro, com cara de morte. E como que isso acontece na minha vida e na tua vida? A palavra, que é para gerar vida, para mim e para você, a palavra que é algo para gerar fé, quando ela vem de Satanás, ao invés dela gerar vida, ela gera morte. Você começa a pensar assim, nossa, mas pelas pisaduras de Jesus eu estou curado, mas parece que todo mundo é curado, menos eu. Olha o que está acontecendo com meu filho, olha o que está acontecendo com meu marido. Parece que todo mundo ao meu redor recebe um milagre, parece que todo mundo é promovido, todo mundo está casando. Existe essa promessa de família para todo mundo, menos para mim. O que é isso? A palavra de Deus gerando morte. Toda vez que a palavra de Deus gerar morte no teu coração, é a terceira estratégia que Satanás usa. Ele usa a palavra corrompida, que ao invés de gerar fé, ela gera morte, ela gera medo, ela gera incredulidade. Toda vez, eu não sei quantos de vocês já pensaram nisso, alguma coisa das escrituras, mas ao invés disso te fortalecer, isso te botou para baixo, que você falou, parece que não acontece comigo. Parece que eu vou, escuto, mas não é real, não é para mim. Toda vez que isso acontece, é Satanás falando, tá vendo? Tá escrito, mas não é para você. Pum! Terceira máscara de Satanás que cai. Toda vez que a Bíblia, que as escrituras vierem para você, para gerar medo, incredulidade, você vai falar, aqui não, bichão. Aqui não, porque eu já vi aquela tua máscara caindo domingão na igreja. A palavra não vai gerar medo. A palavra não vai gerar culpa, não vai. Porque todas as vezes que a gente faz isso, a gente age numa posição de orgulho com Deus. Como se a gente fosse juiz de Deus. Ué, Deus, mas você não falou que eu ia ser curado? Agora eu estou aqui, ó. Não estou sendo curado, e agora?
Você quer entender como? Você quer entender no tempo? Você quer transformar pedra em pão? Você quer pegar com a força do teu braço e saber como que Deus vai agir? Creia somente e verás a glória de Deus. É simples? É, mas é difícil, é profundo, porque você precisa abrir mão de entender. Você precisa abrir mão e crer, e acabou. E acabou. E olha o que Jesus... A gente tem que se posicionar como Jesus, humilde, manso, confiando em quem deu a palavra. Ele fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que está escrito, mas eu não vou ficar falando, não está escrito? Então, não aconteceu comigo por quê? Não, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu vejo. Acabou. Não tentar. Então a gente tem que ter essa posição, sabe? Que Jesus teve. Não interessa. Não, aqui não. Novamente, transportou o diabo a um monte alto, um lugar de segurança, e mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles, e falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então ele primeiro age na tua necessidade física, depois ele traz a palavra não para gerar vida, mas para gerar morte. Ele suprime que você é um filho amado, e se nada disso der certo, ele mexe com o teu sentido. Ah, quero ver, vou mexer com o teu sentido. Eu vou apresentar para ele os reinos desse mundo e fazer agora com que Jesus não seja mais o objetivo final, mas seja o meio para ele atingir o objetivo final. Seja um meio para ele atingir a riqueza, um meio para ele atingir a família que ele quer, um meio para ele atingir, e quando ele atingir, o foco dele está nesse reino e não em Cristo. É isso que ele quer mexer com os teus sentidos. E eu queria falar aqui especificamente para jovens, porque ele trabalha na nossa mente, mostrando os reinos desse mundo e como são atrativos os reinos desse mundo. Como é gostoso pertencer aos reinos desse mundo. É gostoso, sabe? E olha que interessante, o nosso cérebro entende como uma dor física, rejeição social. Então toda vez que você é rejeitado socialmente, o teu cérebro entende como uma dor física. Então, para eu não ser rejeitado socialmente, eu vou falar alguma coisa aqui para poder pertencer. Mesmo que eu não acredito muito nisso, mas eu vou falar para não ficar feio, para não ficar chato, para poder pertencer. Quando você fez isso, você abriu mão do reino de Deus para entrar no reino de Satanás. Eu estou abrindo mão. Eu quero pertencer. Eu preciso pertencer a isso aqui. E, inevitavelmente, ele começa a ter a tua mente, porque você começa a pertencer àquele reino. Vem mais uma frase na tua mente, você nem pensava daquele jeito, mas você começa a pensar, porque você está pertencendo àquele reino, e você começou a ouvir coisas e ver coisas, e as tuas ações vão ser condizentes agora com aquele reino. E você é escravo de novo daquele reino, escravo... Não, imagina, não tem problema nenhum usar o droga, tipo uma maconha, pelo amor de Deus, gente, negócio natural, bacana, não. Eu nem acredito nisso, mas eu vou falar para pertencer a esse meio, porque eu preciso pertencer, é doloroso demais não pertencer. Só que aí você está no meio em que você é sujeito, que você está ouvindo, e quando você viu, você está escravizado nas drogas, você está escravizado, o teu corpo está escravizado, porque primeiro a tua mente foi escravizada. Porque você foi conquistado por Satanás pelos teus sentidos, a abrir mão do verdadeiro reino, que é o reino dos céus, para olhar para o reino desse mundo. Essa é a quarta estratégia de Satanás. Ele usa os nossos sentidos, mexe com os nossos desejos, enche os nossos olhos de recompensas rápidas. E aí, Jesus ele diz o seguinte, eu não sei se eu coloquei a resposta de Jesus ali, mas a gente tem que se posicionar, porque nas 3 vezes Jesus diz, está escrito. Pum. Está escrito. Pum. A minha arma é a palavra. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar... O que a gente inverte? A gente inverte. Eu vou buscar todas as coisas desse mundo e o reino me será acrescentado. Não. Busca o reino. Busca Cristo. Naturalmente, quem te deu Jesus vai te dar todas as outras coisas. Como ele não vai te dar uma família? Como ele não vai te dar cura se ele já deu o que ele mais amava, que é Cristo? Se já está tudo embutido em salvação, que é sozo. Família abençoada, cura, paz, prosperidade, isso é teu direito. Isso é o teu direito. E para finalizar, a resposta de Jesus, eu acho que eu não coloquei ali, mas a resposta de Jesus foi: sai. Sai de mim, Satanás. Sai em nome de Jesus. Não foi em nome de Jesus, né, gente? Querendo o próprio Jesus. Sai. Acabou. Só que a gente tem que usar isso, a gente tem que pegar isso para falar: sai.
Em nome de Jesus, porque não é pela tua autoridade, é pela dele. Não é pelo jeito que você está se sentindo, é por conta do nome dele, não é por conta do quanto você é maravilhoso, jejuou e espiritual. E a gente se acovarda diante de Satanás e não abre a nossa boca. Olha o que diz Efésios. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa arma de combate se chama espada do Espírito. A nossa arma de combate é a palavra de Deus. Toda vez que Satanás vier com mentira sobre a tua mente, sobre a tua casa, sobre a tua identidade, sobre a tua família, existe uma espada, que é a espada do Espírito, que é o que Jesus fez. Está escrito. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Não adianta você vir tentando mexer com os meus sentidos, não adianta você vir com a palavra distorcida, não adianta você tentar agir na minha necessidade. Eu sei quem eu sou e essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Você não vai tirar a minha fé. Você não vai tirar a minha vitória, porque eu continuo crendo apesar das circunstâncias, e mais dia menos dia, essa circunstância tem data e hora para acabar. E para finalizar, eu vou ler Tiago 4,7, que diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resistir. O que significa resistir? Coloque-se contra, oponha-se ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. É isso que Jesus fez no tempo de preparação. Ele abriu mão de depender da força dele para depender da força de Deus. Eu me sujeito a Deus. O que é que você quer? O que é que você quer para a minha vida, Jesus? Onde você quer que eu ande? O que você quer que eu faça? Eu quero viver a vontade tua, não a minha, porque a minha até agora não deu certo. A minha não me levou em lugar nenhum. Qual é a tua? Eu me sujeito a você. E eu resisto, eu me oponho, eu vou contra Satanás e essas mentiras que ele lança na minha mente para tentar ter a minha vida. De uma vez por todas eu falo, não, aqui não, porque está escrito, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa o que o mundo falou sobre essa pessoa. Eu não me guio pelo que o mundo fala, eu não me guio por essas mentiras, mas eu me guio pela tua palavra. E a tua palavra é o meu 1+1. A tua palavra é a minha certeza. E eu posso andar feliz, com a minha cabeça erguida, porque eu não me guio mais pelo que eu vejo. Eu me guio pelo que você disse. E ponto final. E você vai começar a viver a paz que excede o entendimento. Você não vai entender, mas você vai estar em paz, porque não é para você entender. Se fosse para entender, a paz que você vai entender. Você vai entender? Não vai. E você não vai entender porque vai acontecer uma coisa ruim, mas você vai estar tão cravado nessa palavra avassaladora que você vai dizer, está escrito, está escrito. E isso aqui que se levantou na minha vida tem data e hora para acabar. Porque eu estou preparado, eu me alimentei de Jesus todos os dias, eu me alimentei, eu me preparei para Jesus. Eu me preparei para declarar Jesus e para crer em Jesus, não só no dia que eu aceitei Jesus, mas para crer em Jesus no dia que o médico fala alguma coisa que tira a minha esperança. Eu me alimentei para crer em Jesus a ponto suficiente de quando alguma coisa está desmoronando, eu falar, Deus tem vitória. E eu continuo crendo porque essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Ponto final.